Vamos aqui nessa aula ver a dedução da equação cartesiana da elipse. Cara, já saiba, você não vai ter que usar isso aí em prova, tipo, vou saber a dedução porque vão pedir para deduzir. Não, não vão. Mas é importante, todo mundo que quer ter sagacidade na matemática tem que entender de onde as coisas vêm. E essa dedução, cara, nego de ensino médio sabe, tá? Ou já viu pelo menos. Tu que quer ITA, quer fazer IME, quer fazer uma Olimpíada, tu tem que saber isso aqui de cabo a rabo, vendado, de olho para trás, botando bananeira, tá? Então tem que saber, tá? Vamos lá então. Bom, para a gente conseguir achar uma equação cartesiana que descreva a minha elipse, temos que começar do começo, ou seja, aqui. Qual é a propriedade máxima da elipse? Qualquer ponto P que pertença à elipse é tal que a distância somada entre esse ponto e os respectivos focos vai dar 2A, que é o comprimento do eixo maior ou o dobro do comprimento do semi-eixo maior. Fique à vontade, tá? Legal. A ideia é a seguinte, qual que é o comprimento PF1? Bom, da geometria analítica já estamos cansados de ver que esse comprimento vai ser o quê? Raiz de ΔX2 mais ΔY2, né? Mais ΔY2. Onde ΔX é x menos c e ΔY é y menos zero, né? É o x daqui menos o daqui, y daqui menos o daqui e assim por diante. Mas você vai ver o quê? Que se eu for jogar isso aqui cru aqui dentro da equação, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma soma de raízes muito escrota, né? Que não vai ser útil. O que a gente faz então? A gente pega, por exemplo, o PF1, isola na equação, escreve a igualdade assim, tá? Só um detalhe, pessoal. Essa equação de elipse que eu estou montando aqui é para o caso em que o eixo maior coincide com o eixo horizontal e o centro da elipse coincide com a origem, tá? Se a elipse for, por exemplo, tivesse, sei lá, o centro da elipse fosse nas coordenadas x0 e y0, tranquilo. Dá para deduzir da mesma maneira, só que fica mais chato de brincar, tá? Então eu vou colocar aqui na origem para entender a lógica, aí no fim eu adapto, tá? Mas vamos lá. Então, pegando aqui essa equação, a gente leva ao quadrado, né? Vamos ter PF1 ao quadrado igual a 2A menos PF2 ao quadrado. PF1 é o quê? É raiz de ΔX2 mais ΔY2. Isso é o quê? É a raiz de x do ponto P menos x do ponto F1, que é o quê? É x menos c, que é x mais c, esse é o ΔX ao quadrado, mais y no ponto P menos y no F1 ao quadrado. Então é y menos zero ao quadrado, que é y ao quadrado. Como o PF1 está ao quadrado, essa raiz vai sair, né? Então PF1 ao quadrado é x mais c, 2 mais y2. Desenvolvendo essa parte aqui do lado, eu vou ter o quê? Eu vou ter que PF1, que é x mais c, 2 mais y2, é igual a... Isso aqui é um quadrado da diferença, né? Então vai ser o quê? Quadrado primeiro, que é 2a ao quadrado, vai ser o quê? 4a ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então é menos 4a pf2, mais quadrado segundo, né? pf2 ao quadrado, então pf2 ao quadrado. Certo? Beleza. Veja que pf2 ao quadrado, eu posso tirar a raiz, né? pf2 vai ser o quê? Mesmo bang de antes, né? Só que muda um pouquinho. É a distância do ponto P ao foco 2. Então vai ser o quê? X do ponto P menos x do ponto F2. Que no caso é o quê? X menos mais C. Ou x menos C ao quadrado mais ΔY, que também vai dar y ao quadrado. Só que vai estar ao quadrado, né? Então eu posso cortar aqui a raiz. Certo? Então eu vou ter o quê? Aqui dentro, eu vou até já desenvolver isso aqui e desenvolver isso aqui, tá? Eu vou ter que pf2 ao quadrado vai ser o quê? Vai ser x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Vou colocar aqui agora uma outra cor para ficar um pouquinho mais visual de verificar. Desenvolvendo isso aqui, eu vou ter o quê? Y ao quadrado corta com y ao quadrado. Desenvolve, eu vou ter x2 mais 2cx mais c2 igual a 4a2 menos 4a pf2. Eu sei que eu coloquei que pf2 é essa raiz aqui, né? Só que eu só quis trocar pf2 pelo seu valor em x e em y aqui, né? Porque se eu colocar aqui, vai ficar em função de raiz, que é feio. Vamos esperar, depois a gente coloca, tá? Mas, né, vou desenvolver essa parte aqui também. X menos c ao quadrado, que é x2 menos 2cx mais c ao quadrado,
eu vou poder fazer o quê? Corta aqui. Corta aqui. Corta aqui. Corta aqui. Eu vou fazer o que agora? Eu vou isolar o seguinte. Eu vou pegar esse 4A2 aqui e passar para o lado. Eu vou ter o quê? Eu vou ter que... passa esse menos 2cx para um lado. Vou ter, então, 4cx. Passa esse 4a quadrado para um lado. Então, menos 4a quadrado igual a menos 4a pf2 ou 4a pf2 é igual a 4a ao quadrado menos 4cx. Tranquilo? Beleza? Nada muito bizonho, né? Agora vem uma parte muito importante. Tipo, muito importante. Que é o quê? Vamos lá, que isso pode dar um pouco de nó na cabeça. Mentira, eu tô querendo alongar o vídeo, tá? Que é o quê? A gente tem que dividir por 4a em ambos os lados, tá? Divide por 4a, divide por 4a, divide por 4a. E aqui vem uma relação que é ultra importante. Tipo, ultra importante. Que é PF2 é A menos C por A vezes X. Mas C por A já vimos o que é. Isso daqui é E. Opa. É a excentricidade. Logo, a distância de um ponto ao foco que está mais próximo dele... Aliás, não o que está mais próximo, perdão. A distância do ponto a um foco é o quê? É A menos EX. Aí você fala, a qualquer foco? Resposta, de certa forma sim, né? Porque, ora, o X nesse caso, ele é positivo. Se o X é... Perdão, isso aqui é em relação ao foco 2. Se fosse em relação ao foco 1, seria o quê? A mais EX. Tá certo? E veja que faz sentido, né? Porque se eu somar a equação aqui de cima com a de baixo, o EX vai embora e eu vou ter que PF2 mais PF1 é A mais A, que é 2A, né? Ou seja, recai na definição da elipse. Beleza? Então, essa relaçãozinha aqui pode ser útil para a prova, especialmente para o IME, tá? Isso aqui pode ser útil. Mas no ITA, vira e mexe, também pode cair. Embora não seja tão comum assim, tá? Beleza, continuando aqui a brincadeira, vamos elevar ao quadrado de novo. Ou seja, PF2, eu vou fazer o quê? Eu vou elevar ao quadrado de novo, né? Então eu vou ter PF2 ao quadrado igual a... Ao invés de A menos EX, vou colocar normal, né? Então eu vou pôr aqui, ó, A menos C por AX ao quadrado. Já vimos que PF2 é o quê? É raiz de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Raiz ao quadrado, tira a raiz, né? Então vou ter x menos c ao quadrado mais y ao quadrado igual a eleva ao quadrado, então a ao quadrado menos 2 vezes a vezes c por ax mais c2 por a2 x2. Tá? O a corta com aqui, certo? Aqui eu vou desenvolver, eu vou ter x ao quadrado menos 2cx mais c ao quadrado mais y ao quadrado igual a ao quadrado menos 2cx mais c2 por a2 x2. Aqui temos uma delicinha, que é o quê? Isso aqui corta. Eu vou ter o quê? Eu vou ter que... Aqui, agora vamos lá. Ó. Eu vou multiplicar todos os lados por a ao quadrado. Então eu vou ter o quê? Eu vou ter a2 x2 mais c2 a2 mais a2 y2. Tá, vai. É igual a ao quadrado mais c2 x2. Fatorando x2, eu vou ter a2 menos c2, tudo vezes x2, mais a2 y2, certo? Agora passar isso aqui para cá, isso aqui para cá. Vou ter mais a ao quadrado vezes... Espera aqui que tá errado, né? Aqui é a quarta, né? Perdão. A ao quadrado vezes c2 menos a2. Igual a zero, né? Eu passei tudo para um lado, fatorei o que podia fatorar. Agora que vem a questão. Lembra aquela relação ultra, hiper, mega importante que eu falei para vocês? Qual que era? A ao quadrado é b ao quadrado mais c ao quadrado. Pois bem, o que é a ao quadrado menos c ao quadrado? B ao quadrado. Então eu vou eliminar o c, porque ele não é tão útil assim na equação. Ele não é tão notável assim. Então isso aqui vira b ao quadrado. Isso aqui vira b ao quadrado. Então eu vou ter que b2x2 mais a2y2 mais
a ao quadrado, b ao quadrado. Espera que eu cometi um erro aqui. Aqui é menos b ao quadrado. Viajei. Aqui é menos b ao quadrado. Então aqui é menos a2b2 igual a zero. Essa, em tese, é a equação da elipse? Mas ninguém escreve assim. O que a gente faz? A gente divide por a2b2 em ambos os lados. Obviamente a gente pode fazer isso porque o a e o b nunca vão ser zero, senão você não tem uma elipse, né? Se tu fizer isso e separar, ora, aqui vai cortar o b2, né? Porque você pode separar, né? O denominador, você vai ter o quê? Aqui é igual a zero. Divide por a2b2, divide por a2b2, divide por a2b2, divide por a2b2. Isso aqui continua como sendo zero, isso aqui vai virar menos 1. O A2 corta com o A2, o B2 corta com o B2. Passo esse menos 1 para o outro lado, vou ter o quê? Que x ao quadrado por a ao quadrado mais y ao quadrado por b ao quadrado é igual a 1. Essa é a equação cartesiana da elipse. Beleza? Agora, essa não é a equação geral, essa não é a equação genérica da elipse. Qual é a equação da elipse? Ó, tem vários formatos de equação de elipse, tá? Se você for fazer a dedução de novo, vamos lá. A equação que a gente montou é a seguinte, ó. Lembrando que A sempre vai ser o semi-eixo maior, isso é importante, ou seja, é o eixo que vai ter os focos e é o eixo de maior comprimento. Então aqui é o semi-eixo maior, sempre. A é sempre o semi-eixo maior. E B é o semi-eixo menor. É importante frisar o seguinte, dependendo de como está a configuração da elipse, o que vai acontecer? Ó? Se eu tenho, por exemplo, uma elipse cujo semi-eixo maior, ou eixo, tanto faz, maior, é o horizontal, e portanto, o maior ou menor é o vertical, e o centro dela não está na origem, está nas coordenadas x0 e y0, aqui eu tenho o quê? Se tu for analisar direitinho as equações, trocar o meu x por ΔX ali, quando tiver que trocar, você refaz a dedução, inclusive, exercício, refaça a dedução para o caso em que a elipse está fora da origem. Você chega na seguinte equação, x menos x0 ao quadrado por a ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado por b ao quadrado igual a 1. Essa é a equação da elipse transladada em x0 e y0, com o centro com essas coordenadas, tá? Agora, lembrando, o a ao quadrado ele vai sempre ficar no eixo que for maior. No caso, o eixo maior aqui, 2a, ele é horizontal. Ele é o quê? Um eixo paralelo a qual eixo? Ao eixo x. Então o a ao quadrado vai ficar sempre embaixo do x ao quadrado. Agora, se eu tiver uma elipse que seja vertical, assim, ó, uma elipse que seja vertical, por exemplo, aqui, então o que vai acontecer? Agora a equação é qual? A equação vai ser o quê? Y menos y0 ao quadrado sobre a ao quadrado mais x menos x0 ao quadrado por b ao quadrado. Isso é igual a 1. É como eu sei olhando pela equação qual que vai ser a elipse, ela vai estar vertical ou horizontal. É só tu ver. Vamos supor, a seguinte equação de elipse. X menos 1 ao quadrado sobre 9 mais y menos 2 ao quadrado por 16 igual a 1. A elipse está em que posições? Fácil. Bom, primeiro de tudo, em que coordenadas ela está? Ora, o 1 é o x0, então x0 igual a 1. O y0 é 2, então y0 igual a 2, legal. Então as coordenadas do centro eu já sei, são 1, 2. Agora, qual que é? Ela está em pé ou deitada? Olha, o número maior aqui é qual? É o 16. Ele está dividindo quem? O y. Então, é no eixo y que está o eixo maior, porque isso aqui é o quê? É a ao quadrado. Então, a elipse é assim. Ela tem 2a igual a 8, né? Porque a ao quadrado é 4. A é menos 4. Não existe isso. Isso aqui é uma medida. O a é uma medida, tá? Então tem que ser positivo. Então, a é 4, então 2a é 8. E aqui, b ao quadrado é 3. Então, isso aqui seria, né? O 2b seria 6. Né? Ela está de pé, portanto, e com o centro em 1 e 2. Fechou? Cara, isso aqui é o geral, na minha opinião, que podem cobrar de elipse, pelo menos do formal. Fechou?